Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre cadernos. É uma análise rápida, ergonômica, sobre produtos. Vou comparar alguns cadernos aqui de algumas marcas comuns e para educação básica. E também quero fazer algumas reflexões sobre a função desse caderno. Esse vídeo é destinado tanto para pais, mães, que vão escolher um caderno adequado para o filho, para a filha, e também para os professores, tá? Então eu vou começar mostrando como que é bonito um caderno novo, como você vê na papelaria, né? Então você chega na papelaria lá para comprar e o caderno está em perfeitas condições. Esse é um brochurão capa dura, geralmente as escolas vão pedir isso, né, professores? Porque a capa dura ela resiste melhor por mais tempo. Esse é um caderno da Credeal, tá? Eu acho interessante você observar esse caderno, o estágio inicial dele. Esse é um caderno ali bombom, geralmente para educação infantil. Ele tem margem, mas ele não tem pauta, né? Então, ele serve para algumas atividades para educação infantil. Todos esses cadernos que eu estou mostrando são de uma única matéria, ou seja, 96 folhas, tá? Esse é um caderno novinho também, da Máxima, tá? Veja como tá a espiral dele, já é espiral, ele não é brochurão, tá? Ótimo estado, né? E aí a gente tem que tomar cuidado, já alerto pais, mães, porque a gente não pode comprar baseado apenas na capa, a gente tem que olhar durabilidade. Esse já é um Jandaia, capa dura, também novinho. E aí então, esse é um caderno bem simples da Jandaia, tá? É o mais simples. E eu vou começar a falar já das diferenças. Esse é um Tilibra, de uma matéria só, tá? Também espiral. E esse é um Jandaia, de uma matéria só, também espiral, tá? Observa aqui, olha, já tem um defeitinho na espiral. Mas provavelmente pode ser no manuseio lá na própria papelaria, né? E por aí vai, não significa que veio de fábrica dessa forma, pelo contrário, vem de fábrica muito bacana. Vou voltar no primeiro caderno que eu mostrei para vocês da Credeal, como se fosse um caderno novo, mas ele não é. Ele foi usado por 1 ano. E, no entanto, esse foi um caderno de artes. E o professor apenas fazia registro no caderno e não colava material. Então, ele usou bem pouco desse caderno ao longo de 1 ano, tá? Foi caderno de uma criança do 3º ano do ensino fundamental, foi usado durante 1 ano. O que a escola mesmo recomendou, que eu achei muito bacana? A escola recomendou que o aluno reciclasse esse caderno. Ele poderia retirar as folhas velhas. Então foi o que ele fez, ele retirou as folhas usadas e usou no ano seguinte, tá? E ainda assim, admiro, porque sobrou muita folha ainda desse caderno. É uma reflexão que a gente vai fazer. Por que, professor, professora, você vai indicar o caderno de uma única matéria? Coordenadores também estejam atentos, porque a gente sabe que o professor não pode decidir isso sozinho, sem passar pela coordenação. Porque você vai exigir um único caderno que tem um peso, né, uma massa, que vai ocupar um espaço naquela mochila que vai ficar enorme e pesadíssima, se você vai usar tão pouco dele. Então essa mesma escola aqui, ela adotou a partir da colocação dos pais, né, análise também dos próprios educadores, ela colocou uma novidade nos anos seguintes a esse daqui. Ela colocou um único caderno de uma matéria, ou seja, 96 folhas, para artes, filosofia e acho que uma outra matéria, uma outra disciplina que eu não estou me lembrando o nome agora, tá? Mas eu tenho certeza que artes e filosofia, sim. Ah, tá, inglês, língua inglesa. Então, e aí, então, o estudante passou a usar um único caderno, né, devido ao peso e tudo, que tem pouco conteúdo registrado, para 3 matérias. E aí, então, uma eficiência, ok, gente? O aluno não deve usar material tão pesado. A carga das mochilas não pode ultrapassar 10% do peso da criança, ok? Então, você tem uma variação muito grande de criança. Você tem uma criança alta e fortinha, criança baixinha, magrinha, e você vai ter que usar uma média aí, né, para determinar o peso máximo da mochila. E aí não é só um professor sozinho de inglês ou só um professor sozinho de português que vai definir isso. Olhar atento da coordenação.
Quando esse menino tiver 6 horários naquele dia, quanto de peso ele está levando? De caderno e ainda os livros, livro de atividades, livro de cada matéria específica, ou seja, livro modular, não importa a forma dos livros, mas ainda temos os livros e temos que quantificar isso para a saúde da nossa criança, tá? Então, já começo dando ponto aí para o Credeal. Foi um caderno usado ao longo de 1 ano, 2 anos, né? E ainda a costura dele ficou perfeita. Lembra que eu falei que o aluno destacou as folhas aqui? Vamos olhar como que ficou no final? As folhas presas no final. Só o caderno Credeal consegue fazer isso, de manter suas folhas presas na medida que o aluno destaca as folhas do início, geralmente as folhas do final se soltam, né? Mas essa costura foi tão bem feita, junto com uma colagem tão bacana, que esse caderno ele foi reciclado e tá de parabéns. Eu começo destacando esse caderno capa dura. Outra coisa que eu vou falar agora para professores, preciso encapar esse caderno, ele já tem capa dura. Então a capa que tem qual função? A função enfeite, porque o professor gosta, ou esse caderno é do aluno e ele gostou dessa estampa e você vai permitir que ele use? Então vamos pensar, o caderno é de quem? É do professor ou é do aluno? O caderno é do aluno. O caderno é um material para o aluno consultar, registrar suas ideias, suas observações, suas aprendizagens. O caderno é dele, professor. O caderno não é seu. O seu caderno é aquele que você compra e faz a sua utilização pessoal. Esse é caderno do aluno. Ele é a forma do aluno registrar suas aprendizagens. Essa é a função do caderno. A função do caderno não é agradar o professor. A função do caderno não é agradar o papai e a mamãe. Se isso aqui tiver com todos os registros de uma aprendizagem, de todos os esquemas necessários, todas as anotações que forem necessárias, registros de sala de aula, resultado de pesquisa, parabéns para esse aluno. O caderno é dele, tá brilhando. Ele escolheu esse caderno com o formato do motoqueiro aqui na frente, deixa ele usar. Não precisa encapar com plástico verde, plástico azul, plástico amarelo. Desnecessário. A menos que a gente esteja falando de cadernos que vão ficar na escola, que não são tão do aluno assim, né? Aí a gente já se trataria de educação infantil. Então aí eu venho com o Ali Bombom. Esse caderno da educação infantil, aí sim é comum. A professora da sala, sei lá, 10, vai pedir para encapar de azul, porque ela vai compartilhar um armário com a professora da manhã, com a professora da outra, enfim. E aí ela não pode misturar o caderno dos seus alunos com o caderno dos alunos da outra professora. Ah, então o pessoal da manhã vai encapar de plástico vermelho, o pessoal da tarde, plástico azul. Ok, aí é válido. Agora, para umas crianças maiores, já do ensino fundamental 1 em diante, eu não recomendo esse tanto de capa, visto que o caderno já é capa dura. Então ele já está protegido. Bom, o caderno Ali Bombom lindo, né? No início do ano, você pega o caderninho. Opa, a folha colou aqui. Vem muito bem, né? Vamos ver como é que esse caderno termina? Peguei uma amostra aqui de um caderno já usado, Ali Bombom, tá? Ele já foi usado ao longo do ano, não quero mostrar muita coisa aqui, vou mostrar mais no final aqui. Ele se soltou e olha que esse caderno é de uso... Esse vai para casa todos os dias, ele é um caderno de estudos autônomos, que é chamado. Quero mostrar aqui para vocês, olha aqui como que já ficou descolado esse caderno e olha que ele ainda tem uma capinha plástica. Por ser da educação infantil, ele ainda foi utilizado uma capinha plástica para ajudar nessa proteção aí, né? Porque como é um caderno da educação infantil, ele realmente sofre mais quedas, ele é meio colocado errado às vezes pela própria criança que ainda não está habituada a manusear o caderno para ele ter uma durabilidade. Então, eu não gosto do resultado desse caderno no final do ano. Segunda questão que eu quero pensar, caderno de educação infantil, ó, até do ensino fundamental, ele serve só para eu colar papel? Que esse aqui, por exemplo, ele é basicamente papel colado nele. Será que é a melhor maneira? É a mais econômica? É muito papel, né, gente? Então, aí eu teria uma ideia. Será que a pasta plástica, né, a pasta que contém envelopes de plástico, não seria uma opção mais viável, talvez? Porque já que minha função é só guardar papel, né? Ou será que eu não posso enviar esses papéis de dever de casa, volta o papel e depois a gente encaderna tudo isso e entrega para a família no final do ano? Qual é o objetivo para a educação infantil do caderno?
Então, é porque eu gosto, eu sou professora e eu gosto. Bom, isso não é objetivo. O objetivo não é que você goste, professor. O objetivo tem que ser funcional. Tem que funcionar bem para a família, para a criança e para o meio ambiente, né? Então, eu acho papel demais desperdiçado aqui. Mas a escola ordena, os pais obedecem, né? Funciona assim. Bom, vamos analisar esse caderno da Tilibra, então, novinho. Vamos ver quando terminou bastante o uso dele. Então, é um caderno simples. A Tilibra trabalha com várias linhas. Eu gosto desse envelope plástico da Tilibra, porque o menino coloca um papel rápido aqui, uma provinha que entregou, alguma coisa. Então, ele tem esse auxílio rápido aqui. Adesivo, o menino de ensino fundamental gosta, né? Apesar de que menino nem tanto, menina muito mais. Mas, enfim. E aí, ele vem todo bonitinho. E aí ele não tem desenho na margem. Por que eu tô falando isso? Porque alguns têm desenho na margem. Alguns professores implicam com desenho na margem. Eu, como professora, acho que é só uma decoração, não me atrapalha em nada para alunos do 6º ano ao 9º ano, tá? No entanto, algumas professoras acham que os alunos ficam desenhando nas margens quando vem desenho. Fica a critério, claro, do professor, mas de repente a família já fez aquela compra, comprou aquele caderno, o caderno não é barato, aí o professor vai, eu quero que troca, eu não quero caderno com essa margem desenhada. Vamos pensar se isso realmente procede? Porque pela minha experiência de sala de aula, quando um aluno leva um material interessante, um caderno mesmo, com uma capa muito colorida, uma caneta muito extravagante, posso falar a verdade, ele vai passar um dia, no máximo 2, empolgado com aquele material diferente. Depois disso, passa a empolgação, tá? Então eu, como professora, não vejo problema nenhum do caderno ter a margem colorida. Mas enfim, esse é um Tilibra novinho. Vamos ver um Tilibra usado? Peraí que eu separei aqui, mas tá aqui de baixo. Vou mostrar um Tilibra já velho, a gente ver como que ele ficou. Deixa eu ver se é esse. Não, esse é um Jandaia, é esse aqui, um Tilibra já usado. Usadão. Passando a página aqui para você ver, muita colagem, né, foi usada nele, mas ele teve uma coisa boa. Ao virar as páginas, uma página nunca esteve colada na outra, então não rasgou o caderno. O caderno brilhou, tá? Atendeu muito bem a sua função. Esse é um caderno já usado, ó, ficou grossinho, né? Ele ainda não terminou todo, tá no finalzinho, mas é um caderno que funcionou bem, Tilibra, tá? Uma matéria. O arame pegou aqui um pouquinho no final, né? Deve ter agarrado em alguma coisa. Mas enfim, o caderno ainda abre e fecha muito bem e tá bem no final. Parabéns aí pra Tilibra, conseguiu um caderno bom. Agora vamos comparar aqui um caderno novo da Jandaia. Mesma coisa, mesma ideia ali da Tilibra, né? Uma matéria só. Também gostei que esse aqui veio com esse envelopinho, como eu já falei, para colocar um papel rápido é legal. Veio os adesivos e ele vem em margem com alguns detalhes. Bom, é só isso, é um triângulozinho aqui e uma palavra, né, o nome do Harry Potter aqui. Enfim, eu tenho outros modelos, tá, e a varinha do Harry Potter do lado de cá. Pouco desenho na margem, né, acho que passa, né. Agora vamos ver um Jandaia velho, já que foi bem usado. Esse aqui é do Star Wars, então ele foi bem usado e ele já teve aquele problema, ó. Começa o caderno muito bem, capinha muito bem, ficou preservada. Os adesivos, alguns foram até usados, mas aí começou a tragédia. À medida que ia passando a página, o caderno ia sendo comido aqui na beirada. Algumas folhas vieram agarradas, tá? Algumas folhas vieram presas aqui. Então, à medida que o menino abria a página nova, ela dava uma rasgadinha em alguns lugares aqui, ok? Então, eu não vou dar nota 10 para esse caderno, não me surpreendeu tanto quanto o Tilibra, por causa do decorrer do tempo de uso, tá? Vamos agora falar de brochurão? Já falamos bastante de caderno com espiral, né? Então, agora vamos falar de brochurão. Esse é um Jandaia usado. Esse Jandaia usado aqui, olha que legal. Tá bem usado e não descolou nada. O outro, pra gente comprovar, mesma coisa, Jandaia foi muito usado, muita colagem dentro dele, muita colagem. E olha que bacana, não foi descolado, tá velho, tá no final. Mas esse aqui já acabou praticamente. E ainda durou até o final. Esse aqui tinha uma capinha como esse, tá? Porque como é ensino fundamental 1,
a criança ainda estava bem no início do ensino fundamental 1, achei melhor, como mãe, a escola não exigiu, mas achei melhor colocar uma capinha transparente. Mantive a capa transparente para poder deixar o desenho que a criança gostava, tá? Então, esse aqui é porque perdeu a capa. Ele, como já foi encerrado esse caderno, ele no finalzinho, a capa de plástico, aquela fininha, eu já havia colocado e ela danificou, né, com o uso. Mas achei interessante que o caderno sobreviveu, Jandaia brochurão, sobreviveu até o final aí. Agora, o Tilibra, né? Deixa eu ver se é Tilibra mesmo. Peraí. Não, desculpa, esse é Máxima. É um caderno da Máxima, tá? É um caderno da Máxima, brochurão. Só que ele é interessante, ele não vem... Ele vem aquela linha de costura, mas olha, não durou nada. Não durou. Bem antes de acabar, ele é de pauta, tá? Ele é de pauta numerada. Deixa eu pegar aqui no final pra mostrar. Ele vem com a pauta numerada, tá vendo? Aquele 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, para a criança fazer aquela letra cursiva grande, né? Quando tá aprendendo a fazer. E olha aqui, não gostei muito, tá? Durabilidade não foi tão legal assim, porque ele foi até o final, né? Mas ele já foi bem capenga até o final, tá bom? E esse outro aqui, deixa eu ver, Máxima também. Também observei, pra você ver que são 2 cadernos diferentes, observei o mesmo resultado ruim aqui. Deixa eu só fazer uma observação. Essa capa que vocês estão vendo de personagem, ela foi colada aqui, tá? Originalmente esse caderno era simplesmente verde, tá? E então era isso que eu tinha para falar de caderno. Reflexão, o caderno é do aluno, o caderno tem que ser manuseado pelo aluno, tem que conter aquilo que o aluno precisa para seu estudo, tá? Eu acho que professores têm que refletir um pouco mais sobre isso. Ah, mas Fernanda, eu gosto de um caderno, nossa, bordado, com desenhos, com que o menino usa caneta azul, cor de rosa, verde, que fica bem lindo. É o objetivo? É artístico, que é o objetivo do caderno? Porque sim, dependendo da disciplina, se for um estudo de artes, ou se for, de repente, um conteúdo que está sendo estudado que precisa de ter estética, da forma que a professora aprova, ok. Mas eu acho que no dia a dia, comumente, português, ciências, geografia, matemática, história, o objetivo nosso não é decorar o caderno, muito menos decorar do gosto do professor. Vou dar um exemplo. A mãe, né, ensinou, a escola pedia para fazer margem na borda do caderno, com régua e lápis de cor, ok. Aí meu filho, de repente, minha filha, estava usando só lápis de cor preto, só lápis de cor marrom, e ainda dava aquelas erradinhas assim, né? Que quando é o amarelo, quando erra um pouquinho, ainda fica esteticamente bacana. Mas aí quando é o preto, fica muito ruim mesmo. E ainda estava treinando a letra cursiva, que não estava lá aquela maravilha ainda. E aí então eu fui sugerir, por que você não troca de cor? Faz a margem de outra cor. E a criança falou, né? Minha filha respondeu para mim da seguinte forma: mãe, você não gosta do marrom? Olha para você ver, a minha pele é marrom. Eu gosto tanto da cor marrom. É o meu gosto. Ou você acha que eu não posso fazer da cor marrom? E aquilo me levou a refletir, né? A estética que era importante para mim não é a mesma que é importante para a criança. E se eu não respeitar a estética, o gosto, aquilo da criança que dá pra gente aceitar, eu vou estar anulando a opinião da criança. E aí a sua autoestima, o seu gosto próprio é reprovado pela mãe, talvez reprovado pela professora, então o meu valor também é ruim. Na cabecinha da criança funciona dessa forma, a analogia que ela faz é essa. Bom, se o meu trabalho não tá legal, o que eu acho bonito é feio, poxa, então eu sou uma pessoa ruim, eu tenho um péssimo gosto, né? E não é isso que a gente quer na criança, a gente tem que valorizar aquilo que é importante para ela. Então, se ela estava na fase das cores dark, lá, o preto, o marrom, aquilo para ela, aquele contraste estava sendo bonito aos olhos dela, e aquilo não é ultrajante, não é uma coisa que vai contra, enfim, não estava fazendo nada de inadequado, ela só estava escolhendo uma cor diferente da que eu escolheria. Por que é a minha opinião, se o caderno não é meu? O caderno é da criança, o caderno é para a criança exercitar, é para ela treinar a margem, que ela erre.
porque assim ela está aprendendo, cada dia ela vai fazer melhor, né? Que ela faça com a cor escura, que o contraste é alto, mas que ela faça se ela está gostando daquele contraste, se aquilo agrada aos olhos dela. E assim a gente está fortalecendo a autoestima da criança, deixando a criança ter autonomia também para definir cores do próprio caderno, do caderno que é dela, tá? Então me preocupa muito o professor que quer controlar bastante o caderno da criança como se fosse dele. E não é. Sabe por que que não é? Olha aqui. É o caderno da minha filha. Tá aqui em casa. Acabou. O professor não pegou para ela. O caderno, aliás, eu nem sei qual o destino que daremos a esse caderno. O caderno foi de quem? O caderno é da criança. Voltou para casa. Ela já está usando um outro caderno. Não é esse aqui é um caderno velho. É da criança. Então, professor, o caderno é da criança. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Reflexão sobre os cadernos.